Olá, Deus abençoe sua vida. Estamos começando mais um podcast Papo de Vida, continuando aqui o nosso papo com o Pastor Juliano. Fala, Pastor Juliano, tudo bem? Tá bom já? Graças a Deus, Pastor Lucas, graças a Deus, 100%. E semana passada nós gravamos, né? Mas é muito bom estar contigo novamente para a gente poder continuar a falar um pouquinho sobre a história da igreja, um pouquinho sobre a nossa história também. Muito bom estar contigo aqui. Amém, graças a Deus. Vamos começar do final, começar do final do último, né? Recapitular. Nosso último encontro aqui, nosso último podcast, nós construímos aquela linha do tempo, conversando bastante, né, a respeito da sua avó, dos seus pais, a sua infância, ali o nosso primeiro templo na Marechal Deodoro, e chegamos ao tempo do Cine Brasil, né, um tempo ali que você disse que já estava na adolescência, e foi aquela fase da infância mais difícil, mais agitada, digamos assim, tinha passado, e agora entrada na adolescência, e com um novo ambiente também. A igreja ali no Cine Brasil, o antigo Cine Brasil, é um novo tempo para a igreja como um todo, né? Não só o espaço físico, mas para a igreja, para os membros. Então vamos conversar um pouquinho dessas experiências aí. Tenho certeza que tem bastante história, retiro. Vamos lá. Muita coisa boa e sempre uma lembrança agradável demais esse tempo, né, do início da igreja. E algo que me veio à mente é que tudo é um processo, nada é de um dia para a noite, né? Então a gente firmou um marco na semana passada muito voltado também para a educação, o quanto que a educação cristã, a educação infantil, a base, os fundamentos. Até o senhor lembrou do episódio, né? Eu por volta ali de 6, 7 anos de idade fui expulso de um colégio, né? Muito convidado novo, a se retirar. Convidado a retirar. A tia Maria me busca no colégio, não vou falar o nome porque não tem necessidade. E ela me leva lá pro pingo de gente, para a tia Ângela, e o quanto que a tia Ângela fez diferença, porque ela acreditou nesse processo. E eu vejo que na igreja foi da mesma forma. Quando eu chego na Nova Vida, a sua mãe, conduzindo o ministério infantil, ela me abraça. E quando a gente fala que a igreja ela trabalha com um processo, é que desde a Marechal Deodoro até hoje, eu percebo esse papel da igreja importante demais, né? Então isso aconteceu na minha vida, na sua também, mas como a educação ela transforma vidas. Então, desde a Marechal Deodoro, eu percebo que um ponto que fez diferença demais, e agora a gente já está dentro da história da igreja no Cine Brasil, é essa parte de conduzir muito bem todas as faixas etárias. Assim, foi algo que é marcante demais naquele tempo e que é uma herança para o tempo de hoje. Né? Então, a gente falando de adolescência, por exemplo, a gente tinha muito pouca necessidade de experimentar fora da igreja. Então, não tinha a necessidade, a gente era muito suprido. Né? Então, eu lembro de colegas de sala, às vezes, convidando para poder conhecer algo diferente, e não tinha, a gente não via aqui que havia necessidade. Isso não nos colocava numa posição melhor do que ninguém, né? Mas era fruto de instrução. Eu percebi isso, né? Eu sou pai sempre nas pregações, ali, aquele momento de louvor, mas também os outros ministérios da igreja atuando muito bem. Né? Então esse trabalho nesse período da igreja, da história da igreja, é marcado por uma mocidade muito forte, muito atuante, comprometida além do templo. Então eu lembro de vários desafios extra-igreja, e esse vínculo de amizade dentro da igreja foi muito importante, um lugar para socializar, para fazer vínculos, né? E como o senhor bem lembrou, época boa demais, de retiros, de muita história legal, de comunhão, de ir montar barraca, de estar junto, de às vezes chover, lama, entrar água na barraca, conviver com o irmão, isso tudo são experiências boas que a igreja trouxe para a gente, né? Então, quando a gente faz esse resgate do Cine Brasil, o Cine Brasil foi uma experiência para a gente única. Né? Foi uma experiência ímpar, foi aquele mover da nuvem para largar
ali as tendas, e que foi um momento que nos preparou para hoje. Para hoje. Então o Cine Brasil ele teve esse papel importante. Foi no centro da cidade, num lugar privilegiado, e o Senhor ele estava livre para mover da forma que era necessário. Então nessa época nós falamos no podcast passado, né? Chega o ministério com surdos, né? Os mãos que salvam. A assistência social funcionava muito bem, diversos ministérios diferentes nascendo, escola missionária, a igreja ordenando vários pastores, né? Aí você lembra do pastor Rodrigo, tanto o Rodrigo Inácio, Salazar, né? Os pastores. Então veio uma geração muito bacana que nasceu na igreja, né? Foram os meninos que converteram lá dentro, né? Então é um celeiro muito fértil. Muito rico, né? Graças a Deus. E você, nessa fase, estava ali na adolescência, e a adolescência tinha eu me recordo aquelas salas atrás do altar, né? E também tinha salas naquela escadinha de madeira, aquela casinha, e descia a rampa e tinha onde que é o departamento infantil, que funcionava com maior... funcionava de uma maneira maior ali embaixo, né? Sim. E tinha turma da adolescentes, escola, ensino... Como é que funcionava essa parte? Teve, sim, interessante que a sua mãe, na condução da liderança do Ministério Infantil, por exemplo, ela sempre adotou excelentes materiais didáticos. E até a editora cristã evangélica, que até hoje a gente trabalha com ela. E sempre respeitando faixa etária. Por isso que tinha tanta sala diferente. Porque tinha um material até 2 anos, tinha um material até 4 anos, até 6 anos. Menino alfabetizado ia lá de 7 até 9 anos. Então, a gente experimentou esse ensino adequado. E, falando em adolescência e juventude, se eu não estou enganado, eu lembro que a Cristi, a pastora Cristiana, e o Rominho tinham sido destacados para ficar ali junto. Liderar os jovens, né? Então a gente tinha uma assistência muito específica, assim, de cuidado, de zelo, nessa fase que é uma fase natural de conflitos, né? Conflitos do corpo, da mente, né? E a gente era muito assistido. E eu lembro muito bem, não só na parte de ensino, mas estimulados a orar, a buscar a presença do Senhor, a poder ir além, em termos de buscar, no sentido de buscar de forma ampla e madura, com jejum, com campanha, com propósito. Eu lembro nessa época que a gente não era incomum subir a Pedreira Itaúna e fazer monte, vigília. Quantas vezes nós subimos lá a Pedreira num grupo de jovens, né, novos, né, adolescentes ali, a gente subia com a bênção dos pais, a gente orava pela cidade, tinha aquele momento. Então, isso permitia uma autonomia também, porque a gente não dependia da fé de ninguém, a gente passava a ter aquela experiência, e essa experiência que firmou muitos dessa geração, uma experiência pessoal com Cristo, de busca, Então a gente tinha ali a educação consolidada cristã, mas a gente tinha também o estímulo para poder ter essa experiência. Foi o que, por exemplo, no meu caso, me levou, por exemplo, a não experimentar cerveja, por exemplo. Eu nunca bebi nesses 40 anos de vida, porque não me faz melhor nem pior. Quero deixar claro aqui, não estou falando que era bom ou ruim. Mas como eu fui indicado nesse caminho, cara, não embriaga não, porque não vai ser bom para você, né? Cuidado com as propostas do mundo. Então a gente vivia as restrições por obediência, mas sem sofrimento. Então não tinha necessidade de noitada, e a gente convivia muito bem com isso. Com relação ao relacionamento, essa época surgiu os namoros, a gente tinha paciência de orar, de esperar em Deus, né? de acordo com aquilo que a gente é ensinado. Então a gente acaba vivendo um período que poderia ser conflituoso de forma mais harmoniosa. E o papel da igreja foi fundamental, igual nós falamos, não foi uma experiência isolada. Porque essa experiência isolada não mantém o adolescente. Um processo contínuo de construção. Uma construção sólida, né, madura, que permitiu com que nós, pessoalmente e como igreja, estruturássemos um tempo muito saudável, muito bom, muito vivo,
Então o Cine Brasil marca a gente nesse momento, assim, da igreja com expansão franca, por uma direção do Senhor, porque esse crescimento é de Deus, a graça é do Senhor, havia uma misericórdia, né? E a nossa igreja, ela ali, eu vejo que foi um tempo para preparar para os dias de hoje, né? Então foi um período interessante que me marcou até a minha entrada na faculdade, né? Na minha entrada na faculdade foi esse momento de transição. E aí já estava consolidado aí essa questão do caráter cristão, dos conceitos, então já não tinha muito conflito com algumas questões, porque já estava resolvido. Tava resolvido. Então cada um tem um estágio, cada um tem uma forma, e eu vejo que como é importante insistir também. A gente falou ali no podcast passado do papel da minha família, né, de insistir, né, e a criança ela não sabe muito o que ela quer. Né? O adolescente ele não pode escolher sozinho. Nós, enquanto pais, a gente está acostumado a escolher, e escolher a gente faz juízo de valor. Quando a gente está diante de duas coisas, a gente fala assim, olha, o que é melhor? Né? E normalmente a criança ela não tem essa consciência. Não tem consciência e muitas vezes não tem a noção da consequência. Né? Perfeito. Igual, hoje eu estou com 30 anos também, estou com o João, já vai fazer 5, né? E hoje assim, a gente olha as opções e nós conseguimos vislumbrar, ter alguma ideia da consequência das nossas decisões. Sim. Porque nós já experimentamos muita coisa. Então, verdade. Antes eu fiz isso, deu esse resultado. Se eu fizer diferente, vai dar um resultado diferente. E quando adolescente, você não tem experiência para você comparar. Né? Então eu vou tomar uma decisão e eu não sei a consequência dela porque eu não tenho experiência para saber. Né? Tem coisas que são óbvias, mas tem coisas que você precisa experimentar, você precisa viver para você saber. Às vezes é necessário cometer erros controlados, erros pequenos, para gerar uma experiência e não cometê-los novamente. E o adolescente, ele é desprovido da experiência. Até Provérbios fala bastante disso, né? Para seguir os conselhos dos pais. Né? Na multidão de conselhos se esconde a sabedoria. Perfeito. Então, você pegar muitas ideias, muitas opiniões de pessoas que entendem do assunto, pessoas que te amam, vale muito a pena, por causa que você experimenta a experiência do outro. Né? E conselho, somente especialista e quem te ama. Né? Se a pessoa não é especialista, se a pessoa não te ama, não peça conselho. Verdade. A pessoa pode dar a opinião que quiser, mas você se aconselhar somente com quem cuida de você, e aí, para cuidar de você, precisa te amar ou ser um especialista. Sem dúvida. Você está com uma dor de dente, você não pergunta para o açougueiro o que ele quer, o que ele vai passar para gengiva. Ô açougueiro, que carne boa tem para gengiva aí? Você vai no dentista, né? E a igreja precisa ser esse local de fonte de sabedoria. Né? Precisa ser esse local desde a criança que é totalmente imatura, ao adolescente que está construindo a sua maturidade. A igreja precisa ser essa fonte de sabedoria espiritual, de sabedoria familiar, de sabedoria profissional. Recentemente agora a gente fez uma pequena mentoria, a gente vai expandir com o Rafael Damasceno, né? E é especialista em educação financeira. Perfeito. Né? Então um jovem chega aí seus 30, 35 anos, passa toda a adolescência e juventude se endividando, chega ali na fase adulta e cheque especial, juros, agiota, por quê? Porque ele não teve o conselho de um especialista. E aí que entra, né? A igreja precisa fazer esse papel espiritual e social. Né? A construção da igreja, eu vejo, pastor Juliano, que a igreja tem um papel tanto espiritual quanto social de construir um futuro, né? Abençoar a cidade. Hoje, você professor, universitário, abençoa aí a cidade com conhecimento. Né? Quantos e quantos alunos não passaram na sua escola, na sua sala, né? Vamos colocar aí talvez milhares, né? Talvez milhares. Né? Foram muitos. E a formação da igreja, né? Lógico que também com tudo, né? Mas a igreja teve o seu papel na sua formação
e agora abençoando a cidade, né, com ensino. E a gente vê isso em várias outras áreas, né? É muito importante a igreja ela entender o papel dela mesma, assim, e é bom ver que a igreja ela está sensível também às necessidades da cidade. Né? Então, no contexto de Caratinga, né, e até o slogan da igreja, a Igreja Nova Vida, sua família em Caratinga, né? Desde o dia que ela chegou, e a gente percebe a diferença que faz a igreja, né? Certamente muitos que passaram por aqui são pessoas melhores, profissionais melhores, né? Na minha atuação enquanto professor de faculdade, na Magda, tem até uma questão interessante, que uma fase da vida, eu e a Magda, nós assumimos a sala dos adolescentes aqui da igreja. E não teve turma que me ensinou tanto a lecionar, igual os adolescentes. E olha que eu leciono para adulto, na faculdade. E era interessante porque o adolescente, ele tem um jeito diferente de perguntar. E eu lembro que eles eram muito diretos. Ô Juliano, por que não pode fumar maconha? Por que não pode ficar? Por que não pode fazer isso? Né? E eu lembro que eu e a Magda, a gente sempre devolvia. Não tinha resposta pronta. Cara, por que você acha que não? É a construção. Pensa em mim agora, vamos lá pro chuletão. O que você acha de eu sentado lá, fumando, bebendo? Não, você não. Ué, eu não, por quê? O que é? Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Aí a pessoa vai entrando num raciocínio de que até essa questão de delimitação do que é pecado, do que não é, né? Testemunho. Vem do não escandalizar o outro, dessa preocupação também com o outro. Mas é muito interessante, assim, a gente fica vendo as pessoas entrando, e principalmente as crianças. Como as crianças, elas têm sede. Elas entender, né? querem. Elas, na sala de aula, elas perguntam questões muito lógicas. E essas crianças, elas sentem necessidade de serem olhadas, de serem atingidas, assim. É muito interessante. Como é que... E eu não estou falando de classe avançada, não. Eu estava no berçário um tempo atrás, faltou uma professora, ela precisou se ausentar por causa de questão de saúde, e eu fui para o berçário. E para distrair o bebê ali, eu fui passando um livrinho que tinha um monte de baleia. E o menino no berçário me perguntou assim, cadê Jonas? Cadê Jonas? Quer dizer, eu achei aquilo fantástico. Eu falei assim, ele não quer só a baleia, dentro do contexto, está dentro da igreja, cadê Jonas dentro dessa história? Né? Então, essa questão da faixa etária, a questão de suprir e aqui a gente fala de um provimento espiritual, mas que reverbera, vai para todas as áreas da vida da pessoa, porque esse equilíbrio espiritual, ele alcança todas as áreas da vida, te traz um equilíbrio, é igual Jesus, né, nos ensina, assim, a gente vai continuar tendo aflição, é difícil viver nesse mundo, mas a gente tem algumas regras de vida instruídos pela palavra que nos possibilita, sem dúvida nenhuma, viver uma vida abundante que a palavra fala, uma vida de verdade, uma vida melhor, né? E que é ensinado também, é um processo. Né? Quando a gente pensa no fruto do Espírito Santo, né? No fruto, paz, paciência, benignidade, domínio próprio, mansidão. Aí a pessoa entra na igreja, cara, eu não tenho isso, mas não vai conseguir de uma hora para outra, porque isso... Um fruto, ele não nasce de um dia para o outro, né? Perfeito. Você precisa preparar a terra, você precisa plantar, você precisa regar, precisa expor ao sol, precisa crescer, precisa dar o tempo do fruto, o fruto precisa madurar para depois, então é um processo, até mesmo aqueles feijãozinhos que se plantam no algodão, né, demora algumas semanas para ele brotar, né? Então quem dirá um coração que era duro, enrijecido, né, dá frutos do Espírito. E às vezes a pessoa ela quer ter o fruto, mas não quer regar. Né? A semente foi plantada, mas a pessoa precisa diariamente regar essa semente, a pessoa precisa orar, precisa ler a palavra, precisa se alimentar para dar o fruto. A pessoa vem no domingo à noite e quer que na quinta-feira não esteja furioso, não esteja, né, com as suas questões pessoais à flor da pele, não veja Deus agindo, mas ele ficou segunda, terça, quarta, sem nem saber nada de Bíblia, de Deus, de igreja,
Então não é um passe de mágica. Não. Né? A igreja não é um salão de beleza que você entra, fica ali 1h30, muda o visual, né? E pronto, acabou. Na outra semana você volta. Né? Precisa dessa constância, precisa desse processo. Né? Verdade. Vamos continuar com o processo, senão a gente vai entrar aqui e não vai dar sequência à história. Né? Então, passada esse período de adolescência, uma juventude muito forte, né? Ali, pastor Rominho, pastora Cristi, à frente ali dos jovens, dos adolescentes, bastante atividades, retiros, passeios, orações, né? Um período bem ativo, né? Até a entrada da faculdade, Sim. que continua a transição, né? Da adolescência para a vida adulta. E a faculdade você fez aqui? Foi aqui. Né? Toda a educação básica, desde a pós-graduação foi aqui. Né? Interessante que até a graduação foi em Direito aqui mesmo, né? Em 2000. Sou da turma de 2000, que concluí em 2005. E a minha primeira pós-graduação foi aqui em Caratinga. E o meu mestrado também foi. Então foi tudo aqui. Então foi uma oportunidade boa de continuar em Caratinga. De continuar congregando. Só entre 2006 e 2008, mais ou menos, que eu fiquei um tempo em Belo Horizonte, né? Trabalhando aí no mercado de cursinhos preparatórios para concurso, né? Até foi um período que eu trouxe uma franquia desse preparatório para cá, mas que mesmo assim não ficou distante da igreja, né? Então, aos finais de semana eu vinha para cá, então não fiquei deslocado, não. Mas o que eu percebo, assim, especialmente no período da faculdade, que a gente expande raciocínio, porque a gente acaba tendo um ambiente muito crítico, né? muito reflexivo, né? E ali você tem matérias diferentes, filosofia do direito, antropologia, e você é estimulado a poder pensar, e eu vejo o quanto fez diferença esse berço na igreja, né? O quanto foi bom demais. E aí eu percebo assim, que os conflitos que poderiam ser maiores, eles não foram tão. E a minha condição de cristão era delimitada em todo lugar. Né? Havia um respeito com relação a isso. Né? Até na condição, às vezes, as pessoas irem para uma festa e entenderem a qualidade de ser, quem eu era, né? Então, é até uma questão que eu aprendi na igreja. Eu não precisava de ceder, eu não precisava de abrir mão de ser aquilo que eu aprendi a ser na igreja, né? Então, esse processo do Cine Brasil foi importante porque ele nos preparou para hoje, né? Você aqui à frente, como pastor dos jovens, eu vejo o quanto você faz diferença na vida dos meninos. E dentro de uma formação integral, né? Como um homem casado, que preocupa com a vida espiritual, mas preocupa também como os meninos vão encaminhar, né? E por isso que o senhor trouxe também aquele curso de inteligência financeira, traz inúmeros cursos, porque a igreja também é esse lugar, né? De preparar as pessoas. E com o desafio do nosso tempo, porque na época da Marechal Deodoro e do Cine Brasil, o mundo não era tão rápido assim. As distrações, elas eram menores. Sim, tanto é que você pega em 2000, quem tinha celular, pouquíssimas pessoas tinham celular. Os né? empresários, aqueles tijolão, né? E hoje, você chega na igreja, o pessoal pergunta, cadê a senha do Wi-Fi da igreja? A gente nem coloca a senha para não precisar passar. Tá liberado. Tá liberado. Então, você chega na Nova Vida, por exemplo, já tem, né, liberado. Então, as pessoas, elas estão conectadas. E, por outro lado, a gente tem que tirar o melhor desse processo, né? Que é aproveitar as tecnologias. A gente vive, os jovens hoje tecnológicos, né? E eu sei que você trabalha com tecnologia, lançando mão de todas as ferramentas que podem ser usadas. A gente está aqui, né? Estamos aqui, podcast, vai para YouTube, vai para programas de televisão, vai para corte de Instagram. E isso faz toda a diferença, essa liderança sua dentro do Ministério de Comunicação. É uma estratégia fantástica da igreja de hoje para comunicar com as pessoas de hoje, né? Então, quando a gente fica pensando assim, em quem eu estou recebendo hoje na igreja, né?
certamente é um membro mais ansioso, mais vinculado com as questões de hoje, né? Com as inseguranças de hoje, muito acelerado. Então é um desafio receber uma pessoa que está acelerada com as tensões de hoje dentro de um templo, que naturalmente remete a uma calma, um desacelerar. Né? Não tem como colocar no 1.5 o louvor, não. A pregação, não tem como, né? Não Você tem que sentar e deixar acontecer, né? Você não está no controle. Eu acho que muitas vezes essa ansiedade, ela vem por uma falta de controle das coisas naturais. Porque quando você está com o celular na mão, você define a velocidade que você quer. Você define se você quer ver, se você não quer ver. Você define a plataforma. Você define, tá na sua mão, literalmente. Né? Tanto no sentido figurado como no sentido literal. Está na sua mão. E quando você vem pro templo, você precisa tanto deixar os regentes fazerem, quanto tem que deixar Deus fazer. Sem dúvida. Então, hoje nós aprendemos a ficar com tudo na nossa mão e fazer segundo a nossa vontade, do nosso jeito. E nós temos essa dificuldade de deixar o outro fazer e deixar Deus fazer, abrir mão do controle, abrir mão da velocidade, para conseguir descansar. Porque quando você está no controle, você não descansa. Não. Você tem que ficar atento, você precisa concentração ali. E isso gera um desgaste muito grande. Sem dúvida. Então, deixar na mão de Deus hoje tem sido o trabalho tem sido descansar. Sim, e até envolve uma questão de confiar mesmo, de fé, né? Eu assumindo o controle, realmente é muito pesada a gestão da vida pós-moderna. Então, quando a gente pensa assim, assumir a gestão de determinadas coisas, quando a gente pensa no mundo atual, tem escolha que ela não é escolha mais. Assim, qual música que nós escutamos às vezes? A música que vem ali no fundo do Instagram, do TikTok. Existe alguém no mercado que vai sugestionar essa música, vai patrocinar. Então, várias questões que nós recebemos já não passaram a ser escolhas, porque existe um mercado e a gente nem percebe, a gente nem se dá conta, porque a gente não desacelera para poder parar para refletir. A gente não tem ócio produtivo mais, a gente não tem um momento de pausar. Contemplação. Não, o sábado, domingo a gente não para, né? Porque todo buraco nosso é preenchido ao celular. Ele preenche o espaço. Eu vou varrer, vou colocar música, eu vou colocar algum programa, eu vou tomar banho, tá sempre. Uma abelhinha ali, um barulhinho ali, e não consegue se encontrar consigo mesmo. Que às vezes é uma fuga mesmo, né? A pessoa Exatamente. Fugindo de enfrentar questões da própria vida, né? Não consegue lidar com si mesmo. Não. E aí deita a cabeça no travesseiro, e como ficou o dia inteiro com estímulos, Sim. Agora ele precisa se encarar e muitas vezes não consegue dormir, porque não consegue nem se encarar. Muito estimulado. Então, muito processo, muita... e essa fuga, né? Tá fugindo o dia inteiro e deita a cabeça no travesseiro, na hora de descansar não consegue descansar porque precisa se encarar. E aí a indústria farmacêutica tá agradecendo, né? Porque a pessoa não consegue desligar de forma natural, né? Aí recorre, né, os artifícios aí da indústria farmacêutica para fazer aquilo que deveria ser naturalmente. Né? Sem dúvida. E isso acarreta desafios para esse tempo. Assim, como desacelerar? Como no final do dia fazer um devocional? Parar para ler. Refletir. Sem arrastar para cima. Refletir. Parar para conversar com Deus com qualidade, com intimidade. Né? Pai, sem tempo. Limitado com um amigo. Então, a falta dessa gestão do tempo, ela acarreta consequência. E enquanto pastor de crianças, né, há uma preocupação em como receber essa criança, que chega lá embaixo aceleradíssima. Porque nas faixas etárias, a gente já tem uma preocupação, assim, no sentido, o que é criança de 3 a 4 anos?
A psicologia até usa o termo, né? A fase da criança enfesada, né? Que é agitada. Então a gente sabe que nessa classe a gente não conta historinha assim, crianças, sentem, vai escutar a historinha agora. Não existe música isso. Pra pular. O menino tá pulando, tá andando, você tá mostrando a historinha. Aqui, Davi, vem cá ver o Davi. Aqui, Jesus. Aí você traz o boneco, fala o que Jesus fez, o que não fez, deixa eles pegarem, eles participarem, que já é algo natural da idade, mas pensa como isso é potencializado. Então, quando já chegando aqui no Ministério Infantil da Igreja Nova Vida, no Geração Vida, né, a Igreja Nova Vida ela continua adotando um material cristão de qualidade, mas que se atualizou para esse tempo. Então já usa recursos. Já não é mais um mimeógrafo. Não é mais aquele mimeógrafo cheio de álcool, né? Não tem mais, assim. E não adianta só dar uma folhinha e falar assim, colore. Porque as crianças, elas já perguntam, elas já questionam, elas querem ser ouvidas. Já ouviu no YouTube alguma coisa, já. Dentro de sala ouviu outra. Né? E aí o senhor chega num ponto fundamental. Porque a gente chega num período que essa criança é educada em vários lugares. Muito mais do que pelo pai e pela mãe. Sim, às vezes o pai só encontra algumas horinhas ali do dia, passou o dia na escolinha e tal, né? Isso é uma necessidade da rotina mesmo, A gente não adianta pensar num mundo utópico, a gente precisa de trabalhar, exatamente. Né? Mas quem que está ensinando o seu filho, né? Às vezes é um coleguinha de sala. Será que esse coleguinha de sala tem a maturidade? Quem está ensinando esse coleguinha de sala? Quem está ensinando esse coleguinha de sala? Né? O que o YouTube tem ofertado? E eu já parei para ver. O Francisco não assiste sozinho mais. Porque de um intervalo, de uma propaganda ou outra, é sugestionado questões que confrontam princípios cristãos. Então a gente tem que estar muito consciente e quando a gente abre a Bíblia, até deixei separado aqui Mateus 18, quando pergunta Jesus assim, quem é maior no reino? E aí Jesus, ele chamou uma criança e colocou no meio deles, né? E traz aqui o destaque para a criança. Né? Quando em Provérbios há uma instrução para a gente ensinar no caminho, né? Esse no caminho tem uma força, uma intensidade. Cara, não é apontar e falar assim, filho, é esse caminho. Não. É estar junto, assim. É o exemplo, é o dia a dia. E se a gente for analisar enquanto cristãos, o que nós temos de mais precioso na vida? É a nossa vida espiritual, a nossa salvação. E muitas das vezes as distrações desse mundo têm tirado não só nós adultos desse lugar, mas especialmente as crianças. Né? Que as crianças elas têm uma destinação importante. Né? Eu separei aqui um outro texto também, em Deuteronômio 6, quando há chamado para um compromisso total por parte do povo de Israel. Né? Aí tem assim, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que lhe dou. Ponto. Aí, olha que interessante que a Bíblia fala em Deuteronômio 6:7. Capítulo 6, versículo 7. Repita-as com frequência a seus filhos. Né? E isso remonta a uma necessidade para a igreja olhar para uma parte dela que é importantíssima. Né? No ministério infantil não é incomum, pastor, eu ver crianças que, quando chega domingo de manhã, acordam os pais para vir para a igreja. Elas têm sede. E é um tipo de conversão que ela permanece para o resto da vida. Porque quando a gente pega aqui o versículo em Provérbios, é interessante demais. Provérbios 22:6, né? Eu estou com a versão transformadora, ela fala o seguinte, olha, ensine seu filho no caminho certo. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Ou seja, ensine seu filho no caminho, porque você vai forjar seu filho. Você vai moldar uma estrutura. E mesmo quando ele envelhecer, eles não vão se desviar, no sentido de que aquilo está gravado no coração dele. Né? A gente estava falando de processo de conversão,
E cada um tem uma experiência. Tem gente que vai ter uma experiência no mundo, e talvez aquela experiência do mundo que vai solidificar a pessoa na igreja. Ela vai entender, assim, cara, eu rodei lá fora e não foi bom. Deus sabe o que é necessário para cada um. Um vazio que chamava o outro, era um buraco que não era preenchido. E aí a pessoa vem para a igreja, pronto, de alma, de corpo inteiro, assim, de espírito, fala assim, não, o que eu quero é o Senhor Jesus. Né? Mas o tanto de referência que nós temos hoje da importância de trabalhar com as crianças, e é muito interessante porque o professor de ministério infantil ele tem uma característica. Se ele não amar o que ele faz, ele não fica. Ele fica maluco com aquele tanto de menino. Aqui a gente tem 6 classes, aquele tanto de menino, né? É muita criança. E se não houver esse comprometimento, no sentido de entender o seu chamado, de entender o seu lugar no reino, de entender a importância de pastorear o coração da criança, né? Então, hoje, a Igreja Nova Vida de Caratinga, ela se posiciona para um novo tempo, né? Ela sempre posicionou com relação às crianças, entendendo que as crianças são a igreja de hoje, né? Tanto é que o nosso pastor-presidente, pastor Luiz, né, seu pai, ele não limita investimento, porque ele entende. Tem uma estatística, pastor Lucas, que fala que daquilo que você investe nas crianças, dentro dessa seara de ministério infantil, você consolida 90%. É muito interessante. A criança é um solo muito fértil. E muitas igrejas esquecem disso e não investem nesse lugar, que é um lugar que vai sedimentar a igreja de hoje, porque as crianças frequentam a igreja de hoje, mas só que é uma igreja de hoje que vai crescer. Então, que vão ser os adolescentes de hoje, de amanhã, os jovens de amanhã, e que vão renovar, né? Então, o Ministério, o Geração Vida, o Ministério Infantil, prepara uma geração que está na sua mão daqui uns dias, né? Uhum. Aí você vai receber lá os adolescentes, os jovens, e daqui uns dias está passando, pastor Edil. Né? E nós os dois vivemos na prática esse processo, né? Criança, adolescente, casados, pais que agora, né, fornecemos filhos, né, crianças para o Ministério Infantil. E se Deus quiser, né, esse processo, esse ciclo continua e o trabalho bem feito, as coisas sempre vão melhorando, né? O Francisco vai ser melhor que você, o João vai ser melhor do que eu, né? Que é para isso que a gente trabalha, né? Para avançar, para melhorar, para crescer. Pastor Juliano, já estamos aí caminhando para o final, já começamos a entrar aí nesse período aí de departamento infantil, de Geração Vida, escolinha, vários nomes, né? Para nós falarmos desse ministério tão importante. Vamos fazer um fechamento aqui e na próxima a gente conversa dessa transição, né, a sair, entrou ali na faculdade, viveu, né, estabelecido, beleza, mas de se tornar, de sair de Juliano, né, para pastor Juliano do departamento infantil. Como foi esse processo? Eu sei algumas coisas, né? Quero saber outras, né? Desde professor de uma turma até o pastor do ministério. Foi um processo, foi uma caminhada, foi uma transição, como nós temos comentado, que não foi feita de um dia para o outro também, né? Foi um processo de anos, né? E no nosso próximo encontro a gente conversa dessa transição, a vida adulta estabelecida, se casa, começa a desenvolver alguns trabalhos, né, até chegar nos dias de hoje, e a gente continua esse papo aí, vai e volta, e o propósito é esse mesmo, né? Não é uma entrevista, é um bate-papo, então a gente entra em vários assuntos e deixa acontecer que está muito bom. Amém. Agradeço você que esteve aqui acompanhando com a gente, você que nos assiste pelo YouTube, pelo Super Canal, você que escuta a gente pelas plataformas digitais, que Deus continue te abençoando, continue conosco. Na semana que vem a gente volta para
expandir mais esse assunto, né? Já fizemos essa linha do tempo desde a infância até a vida adulta, agora a gente entra no presente, e o presente sempre com o futuro também, ainda mais se falando de departamento infantil, de geração vida, porque é sempre um olho no presente e o outro no futuro. Pastor Juliano, suas considerações finais ao povo aí, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Quero te agradecer pela paciência, né, de nos ouvir e dentro da compreensão de que tudo é reino, né? Se essa conversa te edificou em alguma coisa, é porque foi fruto de um propósito. E a gente sabe que o futuro, ele começa hoje, porque o hoje, ele participa de um futuro. E boas escolhas, elas são importantes. Aqui a gente está destacando a importância de um ensino cristão, a importância de se voltar para Deus. E mais do que nunca, nós compreendemos a necessidade desse envolvimento com a vida cristã. Então, o meu convite é para você que hoje se encontra afastado ou ausente da igreja, né? Venha conosco, né? Domingo nós temos culto de manhã, à noite. Venha conversar conosco, nós estamos aqui prontos para poder te receber, te atender e de alguma forma te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Obrigado, pastor Lucas. Até a próxima. Eu que agradeço e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até a próxima.